Olá, muito boa tarde. Pós-meio-dia já é boa tarde, né, gente? Sejam todos bem-vindos aqui. Você que vai me assistir no replay. Espero que você goste desse conteúdo que eu preparei para vocês. Hoje nós vamos falar sobre autoimagem, a metamorfose de você. Sim, porque o que importa é o que você vê sobre você. O que a gente vai falar aqui impacta a sua vida como um todo, tá? A autoestima, né, sempre está no centro da nossa vida, né? A saúde emocional. Mas quando a gente fala de autoimagem, é muito importante a gente pensar o seguinte: a imagem que eu construo, né, de mim é o que eu carrego a vida inteira. E é o que determina se eu vou ter relacionamentos bem-sucedidos, se eu vou ter um emprego onde eu sou bem vista, bem-sucedida, tá? A nossa imagem pode passar credibilidade, tá? Confiança ou não. Por exemplo, se eu viesse fazer essa live aqui com vocês, por exemplo, de short, de top somente, acho que não ficaria de uma forma, né, que passasse confiança. Então, isso que a gente vai conversar hoje é muito importante. Ô, Domingas, você colocou, né, que hoje eu tô bonitona. Eu sempre sou bonita, mas hoje eu tô mais. Eu vou te explicar por quê, tá? É porque quando eu uso rosa, eu me sinto mais iluminada. Eu não sei explicar, gente, mas sempre a gente tem uma cor emocional, tá? Que faz a gente se sentir mais feliz, mais iluminada, mais bonita. Então, eu acredito que seja por causa do rosa, tá? Eu acho que a minha alma é rosa, gente, certeza. No fundo tem uma alma rosa. Vocês já viram? Até o meu feed, ele é muito rosa. Por quê? Porque eu trabalho com mulheres, eu gosto de rosa, tá? Mas além disso, eu acredito muito na essência, tá? No que passa pra gente, as cores, as emoções. Vamos lá, vamos falar hoje de autoimagem. Vamos começar essa live. Bom, chamem as amigas, manda esse aviãozinho aí para 5 pessoas, vamos tentar bater o recorde aqui. Pra gente começar a falar desse assunto mega importante, eu quero chamar sua atenção para o seguinte: sobre a reflexão inicial do que nós vamos conversar aqui, tá? A autoimagem, né, traz da nossa mente, inicialmente, o que a gente pensa sobre nós, certo? Mas eu gosto de aprofundar, né? Vocês que estão me acompanhando aqui há já algum tempo, vocês sabem, as minhas lives não são apenas papo, conversa, né? Não é só um diálogo, é mais do que isso. Eu quero passar conteúdo pra vocês. E é engraçado que eu consigo passar, viu, gente? Tem clientes minhas, tem seguidoras minhas que já estão identificando se a pessoa tem autoestima inflamada, que é a falsa autoestima. Se a pessoa às vezes demonstra ser uma coisa, mas o resultado dela é diferente. Tem clientes minhas que já está tendo esses resultados, tá? E tá ajudando outras mulheres também. Então, pra gente começar, vamos refletir sobre o seguinte, ó. Nós não somos, né, como nos vemos, tá? Nós não somos como nos vemos. Mas a maneira como a gente se vê influencia diretamente em nossas realizações. Por isso que algumas pessoas são mais realizadas e outras pessoas menos realizadas. Algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso, tá? E por que disso? Porque as realizações, tudo que a gente adquire na vida, né? Elas jamais vão ser maiores, tá? Do que a forma como a gente se vê. Por exemplo, é uma pessoa aqui que eu sigo muito, né, no Instagram, ela fala sobre marketing digital e por mais que ela fale de marketing digital, ela sempre fala de motivação, da pessoa se enxergar bem. E acaba que assim, ela não trabalha com autoestima, mas ela fala indiretamente sobre autoestima. E ela é uma pessoa super bem sucedida, sabe? Uma pessoa de sucesso mesmo. Porque essas pessoas já perceberam que para ter sucesso, elas precisam estar bem com elas precisam se enxergar maiores do que são. Já viram aqui, meninas, tem circulando aí na internet para todo lado uma imagem de um gatinho se olhando no espelho e vendo um leão? Já viram essa imagem? Pensa nessa imagem. Essa imagem nada mais é do que uma imagem o quê? Transmutada, né? Uma imagem distorcida. Ou é um gatinho vendo um leão, ou às vezes a gente vê o oposto na nossa vida. Uma mulher que às vezes é um leão em potencial, mas se vê como uma gatinha, como alguém pequenininha,
como alguém frágil, como alguém, sabe, que às vezes, né, não tem aquela imagem toda gigantesca de forte que o leão tem. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá? A nossa imagem, você, quando você chega no espelho, ou mesmo sem o espelho, viu, gente? A autoimagem não tem só a ver com o espelho. Tem a ver também como você se vê, como você se sente, tá? Por exemplo, se eu tenho uma imagem, né, que eu sou forte, que eu sou guerreira, que eu sou boa, então essa é a autoimagem que vai me favorecer. Mas se eu tenho uma autoimagem que me faz sentir vítima, eu tenho que ficar atenta, porque às vezes eu replico isso inconscientemente nas relações com as pessoas que eu converso, tá? E então, pra gente falar, né, de autoimagem, eu quero falar do conceito, tá? O conceito de autoimagem é a descrição que você faz de você mesma, tá? É uma descrição que você faz de você mesma. Esse conhecimento, né, pode te valorizar ou desvalorizar. E quando a gente fala que imagem é muito importante para autoestima, é sim, por quê? Porque a autoestima também tem a ver com valor, tá? Então, autoimagem e autoestima andam lado a lado. Por exemplo, quando eu tenho distorções na minha autoestima, eu posso ter autoestima alta, super valorizada, ou eu posso ter uma autoestima lá embaixo, ó, que é a baixa autoestima. Mas é muito bom a gente se atentar, eu tenho sempre falado isso, sabe aquelas pessoas que demonstram que tem muita autoestima? Aquelas pessoas que, assim, demonstram que estão sempre super bem, sabe? Que se não deu certo um relacionamento, ela tá bem. Às vezes ela não está. Às vezes essa mania dela se supervalorizar, nada mais é do que autoestima inflamada, tá? É o que a gente chama de falsa autoestima. E quando a gente pega essa autoestima que tá aqui embaixo, baixa, né? Que está aqui, é uma desvalorização, é uma pessoa que se desvaloriza perante as outras. Por exemplo, se você vai concorrer a uma vaga de emprego, às vezes a pessoa que já tem baixa autoestima vai falar assim: ah, mas tinha tanta gente boa, nossa, o currículo daquelas outras pessoas deve ser tão bom, que aquela pessoa trabalhou em tal lugar. Ou então, por exemplo, a pessoa tá solteira e tá numa balada. A pessoa vai falar assim: nossa, aquela pessoa ali, interessante, mas ela deve estar olhando pra minha amiga, não deve ser pra mim, não. Ou seja, a pessoa se desvaloriza, tá? Então é muito importante a gente pensar o seguinte, ó. Não existe só uma autoimagem, não existe só uma autoestima, tá? A gente pode ter vários tipos de autoimagem, vários tipos de autoestima, e eu já vou explicar isso pra vocês. Primeira coisa, me contam aqui o que vocês achou da imagem que eu coloquei hoje lá na arte que eu divulguei. Conta aqui pra mim, o que vocês acharam? Gente, vocês viram que eu coloquei uma imagem onde eu tava com meu filho recém-nascido, e naquele momento eu me senti super, super, super perdida, tá? Quando eu fui mãe, eu me senti muito assim, gente, eu não posso usar mais as roupas que eu usava, mas eu também não quero me usar, não quero usar umas roupas que eu me sinta velha, que eu me sinto deslocada. Gente, eu me senti muito perdida quando eu fui mãe, tá? E eu acho que isso acontece com várias outras pessoas, tá? Então, se você acha que alguém precisa saber mais sobre isso, chama, porque eu vou falar muito disso nessa live, tá? Eu não vou só colocar conteúdo aqui pra vocês, mas também vou passar a minha experiência, que eu acho que a live tem que ter isso, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pensa, né, que não existe só uma autoimagem, não só uma autoestima, eu vou explicar a vocês por quê. Por exemplo, a Nayara, ela pode ter uma autoimagem muito positiva enquanto mentora, mas ela pode ter uma imagem negativa enquanto cozinheira. Gente, claro, né, na cozinha eu me arrisco, mas não sou uma cozinheira, uma pessoa assim que fala, uau, faço isso, e a pessoa come, né, com aquela boca incrível. Então, a gente tem que ter um pouco de noção, né, do que a gente tem de positivo e do que a gente tem de negativo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê muitas coisas negativas na gente. E estamos cercadas, tá, de muitas pessoas, principalmente, né, as mulheres que eu tenho contato, que conversam aqui comigo. Às vezes, ao trocar uma simples mensagem, eu percebo nelas que falta o quê? Falta autoamor, tá? Falta ter uma melhor autoestima, falta ter uma melhor visão delas mesmas. Por exemplo, eu posso ter uma imagem super positiva enquanto amiga, tá? Eu sou uma excelente amiga, acho que sou, né? Porque tem amigas assim de 14, 15 anos, enfim.
E posso também ter uma autoimagem negativa se eu for, por exemplo, realizar uma coisa que não está ao meu alcance, tá? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que a importância da autoestima ela é tão grande, tão extensa, mas também é muito importante a nossa autoimagem. Por exemplo, se eu viesse aqui de qualquer jeito, descabelada, sem maquiagem, sem nenhuma cor no rosto, vocês iriam me dar crédito? Já que eu estou falando de autoestima? Não, vocês não iam me dar crédito, gente. O fato é que se eu aparecer aqui de qualquer jeito, do jeito que eu acordo, vocês não me dariam crédito. Então a nossa imagem é importante sim. E não se engane, tá? Essas pessoas que às vezes falam assim, não liga porque o povo fala, não. Bom, você não deve ligar pro que o povo fala de um certo ângulo, mas quando são pessoas que te importam, você deve ligar sim, tá? A gente tem que se importar, porque isso já faz parte do ser humano. Quando eu falo que eu não me importo, eu tô enganando a mim mesma, tá? Eu até assisti um curso de um psicólogo onde ele falava: nós seres humanos nos importamos sim com a reação do outro. Nós nos importamos com o que o outro acha de nós. A gente foi criado assim, tá? E outra coisa, como que a gente desenvolveu a nossa autoimagem? Por exemplo, eu sei que o meu nariz é nariz hoje porque eu estou na fase adulta, mas quando eu era criança, será que eu sabia o que era um nariz? Não. Primeiro o papai falou, primeiro alguém tocou, primeiro eu senti o que era um nariz. Aí eu olhei o nariz de outra pessoa, achei esse nariz bonito. Aí depois eu olhei o nariz de outra pessoa, achei feio. Tá vendo que o tempo todo a gente tá se comparando? E a gente só se descobre quando a gente às vezes faz essa comparação. Mas temos que estar atentas, tá? Porque não é uma comparação qualquer. Eu não posso me viver de comparação, tá? E usar essa comparação para detonar a minha autoimagem, a minha autoestima. Mas eu só sei que o meu nariz é bonito ou feio porque eu comparei ele com outros narizes. Eu comparei com o do meu pai, com o da minha mãe, com o da minha irmã, com quem tava ali mais próximo, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Outro item que eu quero falar pra vocês, né, do quanto é importante a nossa autoimagem, é porque assim, ó, quando a gente consegue, né, quando conseguimos ver as nossas coisas, né, as nossas qualidades ao nosso favor, por exemplo, se a Domingas, ela é uma pessoa muito determinada, que eu sei que é, né, que ela é uma seguidora que tá me acompanhando aqui há muito tempo, e eu já vi que ela teve uma transformação real na vida dela, a gente sabe que essa pessoa pode usar essa determinação ao favor dela, tá? Ela pode levar uma vida mais feliz, uma vida mais satisfatória. Mas nós temos ainda, tá? Que ter uma motivação também. Nós temos que ter uma motivação para correr atrás dos nossos sonhos, por isso que a autoimagem é muito importante. Se você acorda do jeito que você acorda, né? Sem nada no rosto, de pijama, imagina você indo trabalhar desse jeito. Que motivação você tem para trabalhar desse jeito? Me conta. Nenhuma, tá? Então faz parte a gente vestir uma roupa que a gente gosta, a gente colocar um acessório que a gente gosta. Isso nos motiva, tá? E outra coisa, e é essa motivação com base na nossa autoimagem que vai nos levar a ter vontade de se arrumar. Porque pessoas que estão em depressão, né, que têm depressão, às vezes não conseguem sair do quarto, não conseguem se arrumar, não conseguem, né, estar bem, porque elas não têm isso, tá? Não é uma coisa que não vem de dentro, tá? Como que, se ela não está se sentindo bem, ela vai ser capaz de se arrumar? Ela vai ser capaz de sair de casa, tá? Então são termos muito interligados. Vamos pensar aqui, ó. O que faz eu melhorar minha autoimagem, tá? É o simples fato de eu ter vontade, motivação. Por exemplo, se eu vejo que eu sou uma pessoa que sou fracassada, tenho o dedo podre pra escolher um parceiro, por exemplo, que motivação eu vou ter pra sair? Pra me arrumar? Pra ficar bonita pra mim? Tá? Então, a autoestima está interligada à autoimagem o tempo todo, tá? Tem gente que acha que autoestima é você se arrumar e ficar bonita. Não, não é. A autoestima não é isso, tá? A autoimagem, você se arrumar, faz parte da autoestima, tá? Mas o reflexo, né, tem que vir lá de dentro, tá, gente? Por que hoje eu tô aqui arrumada, maquiada? Porque eu tenho uma motivação, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de falar pra vocês aqui da minha experiência. Eu tenho um propósito de dividir um conteúdo que é o meu lado profissional, tá certo? Então é isso. A Dani colocou aqui, mas até que ponto devo me importar com o que os outros falam? Muito importante essa pergunta, Dani. Vou te responder agora, tá? Bom,
é muito importante a gente pensar o seguinte. Há pessoas tóxicas em todo lugar, tá, gente? Tem pessoas tóxicas na nossa família, tem pessoas tóxicas também, que às vezes é até o nosso parceiro, tá? Eu tenho que me importar com as pessoas, né, que falam algo pra mim, que emitem opinião da seguinte maneira. Primeiro eu vou analisar quem é essa pessoa, tá? Eu não vou escutar qualquer pessoa. Por exemplo, se eu ligo meu rádio agora, ou minha televisão, e tá lá uma pessoa falando, né, de certo assunto, eu tenho que analisar. Essa pessoa tem, como se diz, uma estrutura para falar isso? É uma pessoa renomada? É uma pessoa que tem isso? Imagina se eu não tivesse autoestima e estivesse falando de autoestima para vocês. Me contem. Como seria? Então eu tenho que analisar quem está falando. Eu tenho que ver se essa pessoa realmente ela tem capacidade, tá? Se ela atua desse jeito na vida dela. Por exemplo, adianta uma pessoa super obesa virar pra mim e falar que eu tenho que fazer dieta? Porque eu estou acima do peso? Não adianta, gente. É a mesma coisa da nutricionista gorda, é a mesma coisa do cardiologista que fuma. Essa pessoa pode até ser um profissional incrível, tá? Mas será que eu vou acreditar? Será que essa pessoa vai fazer diferença na minha vida? Será que essa pessoa eu vou valorizar? Então eu tenho que me importar, viu, Dani? Na medida que eu vejo que essa pessoa faz o que ela tá falando. Porque faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É super errado, tá? Esse ditado popular, na verdade, ele é incoerente. Como que você deve fazer o que eu falo e não fazer o que eu faço? Então quer dizer que eu posso fazer errado e você não, tá? E é impossível a gente não se importar com a opinião das pessoas, tá? No fundo a gente se importa. Por quê? Porque nós crescemos, né? Nossa infância, o nosso desenvolvimento foi todo permeado por fatores, tá? Fatores que interferem no nosso emocional. Respondido, Dani? Coloca aqui pra mim se tá respondido. Deixa eu ver aqui a pergunta da Tamires. O que você está falando de motivação é pura verdade. Ah, foi um comentário. Isso mesmo, Tamires. É fundamental a gente, né, ter essa motivação interna, tá? Se eu não estou bem, como que eu vou me arrumar? Como que eu vou mudar minha autoimagem? Sendo que eu não tô trabalhando o meu interior. Então eu estou aqui para falar para vocês, eu poderia muito bem estar falando só de maquiagem, eu poderia estar falando só de roupa, tá? Isso faz parte da autoimagem. Inclusive no meu curso online, que eu vou lançar em breve, vocês vão ter acesso, tá? A um conteúdo exclusivo com uma consultora de imagem. Por quê? Porque hoje eu tenho muito mais segurança, tá? Pra me vestir, pra me posicionar, porque eu passei por consultoria de imagem. Porque eu busquei saber o que funciona pra mim, o que fica bom no meu corpo, tá? Que cores que me favorecem, tá? Por exemplo, eu tenho até... Deixa eu ver se a minha... Ah, tá aqui. Eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa paleta, acho que muitas pessoas devem ter olhado, né? Assim, tem várias blogueiras, várias pessoas que têm essa paleta de cores. Eu fiz uma consultoria, tá? Bom, isso daqui é muito importante. No meu curso, vocês vão ter acesso, tá? A parte disso daqui. Por quê? Porque vai ter uma profissional te explicando a importância das cores, o que combina com certo tom de pele, o que não combina, tá certo? Então é muito importante a gente se atentar para nossa autoimagem. Mas não adianta eu procurar, né, melhorar tudo ao meu externo, mas e o interior? E as minhas emoções? E o meu desenvolvimento pessoal? Como que fica? Bom, respondido, né, Dani? Deixa eu ver quem mais. Ah, a Mel colocou assim, ó, a pessoa tem que passar credibilidade. Com certeza. Por exemplo, a Mel, eu acho que foi a Mel mesmo, que colocou assim, nossa, Nayara, adorei esse vídeo seu, foi incrível esse vídeo seu, gostei muito do seu conteúdo. Imagina se eu viesse aqui e falar qualquer coisa pra vocês. Vocês não iam acreditar em mim, no meu profissionalismo, concordam? Então, a pessoa, para ter vontade de se arrumar, para estar bem com ela mesma, ela tem que ter uma motivação interna, tá? Ela tem que ter, é claro que pra gente ter essa motivação interna, a gente tem que se atentar ao nosso estado de espírito. Por exemplo, é todo dia que a Nayara acorda querendo se maquiar? Não é, gente. Vocês não precisam, mas o básico eu tenho que fazer. Por exemplo, hoje eu fiz uma maquiagem profissional, mas olha aqui, ó.
Eu tenho vários batons aqui, ó, várias coisas que eu uso no meu dia a dia, tá vendo? Se eu for atender uma cliente e tiver sem maquiagem, pelo menos o básico eu vou estar, que é com protetor, um blush, um batom, tá? E em breve vocês vão ter aqui também uma live com uma profissional da maquiagem, tá? Que vai ajudar vocês também, que eu quero ver todas lindas, todas produzidas, mas acima do externo, né? Eu quero que vocês melhorem o interior, que é a saúde emocional e a autoestima, certo? A Tamires colocou aqui, a mudança tem que vir de dentro pra fora, porque só de fora não há uma perseverança nem um cotidiano. Faz muito sentido isso que você colocou, tá, Tamires? Mas eu sempre indico para as minhas clientes de mentoria o seguinte, às vezes a pessoa não consegue mudar interiormente de forma rápida, tá, gente? Então, às vezes ela tem que se esforçar sim pra acordar e colocar uma roupa bonita. Às vezes ela tem que se esforçar pra não ficar focada no problema, ficar focada no que vai entristecer ela. Então, às vezes ela tem que fazer o que ela dá conta. Dá conta de fazer um exercício? Isso já melhora os seus hormônios, tá? Do humor. Dá conta de passar um batom, né? Arrumar o cabelo, fazer o básico, tá? Então, eu acredito muito na transformação de dentro pra fora. É a que eu mais acredito e é a que eu mais vejo que dá certo, tá? Por isso que eu não fico focada só em beleza, só em autoimagem. Mas eu também acredito que às vezes a pessoa mudando alguns aspectos por fora, ela já começa também a mudar por dentro. Tá vendo que é uma via de mão dupla? Tá? Eu posso ir de uma forma e eu posso ir de outra, vai depender da pessoa, tá? Isso é muito individual. Mas gostei muito do seu comentário, muito pertinente, viu, Tamires? Deixa eu ver, a Dani colocou aqui pra mim. Você diz que para melhorar a autoestima, temos que olhar positivo, que temos até quanto temos que olhar negativo, tanto exterior. Ah, bacana essa pergunta, Dani. Eu ia falar daqui a pouco, mas já vou adiantar pra você, já vou te responder, tá? Estão gostando, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Coloca aí, hashtag autoimagem com a Nay, se tiver fazendo sentido. Vamos lá. Quando eu olho pro espelho, é até uma dica que eu coloquei aqui no final da live, tá? Quando eu olho pro espelho, quando eu olho pro meu corpo, quando eu olho pro meu exterior, né? E vejo algo que eu não gosto, até que ponto eu devo me importar com isso, tá? Essa foi a pergunta da Dani. Vou responder pra vocês agora. Eu tenho que tomar muito cuidado porque a gente foi programado, tá? Pra levar a vida como ela é, pra ver os erros, pra ver as coisas ruins, pra ver aquela parte ruim, tá? Então, eu tenho que me atentar a isso. A gente nunca foi ensinada a olhar só o aspecto positivo. Tipo, aconteceu um problemão aqui, vou olhar só o positivo. Não, a gente não foi treinada pra isso, tá? O nosso cérebro não foi treinado pra isso. Então, meninas, quando eu vejo uma parte do meu corpo que eu não gosto, quando eu vejo algo no espelho que eu não gosto, tá? O que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que lembrar que eu não sou só essa parte ruim, tá? A Nayara, por exemplo, não é só, por exemplo, a parte que eu tenho dificuldade, a barriga. Eu não sou só essa parte ruim, tá? A minha barriga ficou muito gigantesca quando eu fui mãe, tá? Ela esticou muito, eu sou pequena, né, gente? Eu acho que, não sei se dá pra vocês me verem direito, mas eu tenho 1,56m, 1,54m, 1,55m, varia, né? Depende de quem faz a medida. Então, a minha barriga esticou demais, eu tive estrias na barriga, tá? Com a minha gestação. E, sinceramente, eu odeio estria, gente, odeio com todas as minhas forças, tá? Eu sou mulher, mas eu odeio estria. E, assim, a celulite eu tolero, sabe? Mas, assim, eu tenho que lembrar que eu não sou perfeita. Eu tenho que lembrar que não é só eu que tenho estria, gente. Tem outras mulheres que têm estria, minha mãe tem estria, tem uma história aí da estria da minha família, tá entendendo? É uma parte que eu não gosto, viu, Dani? Tô dividindo aqui com você isso. Mas, se eu olhar só para aquilo que eu tenho de ruim, o que eu vou fazer comigo? Eu vou me mutilar, eu vou me detonar, eu vou ficar mal. Tipo, eu posso colocar a roupa mais incrível, a roupa melhor que eu tenho, a roupa mais cara, a roupa mais linda, que eu vou me sentir mal quando eu olhar pra minha barriga. Então eu trabalhei isso em mim, tá? E você pode trabalhar também. A partir de um externo, por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade com a testa, né? Eu tenho uma mentorada que ela não gosta da testa dela. E ela sempre se sente feia. Por quê? Porque tá no rosto dela a testa, não é mesmo? Então como que ela vai mudar essa testa? Tá,
Primeira coisa, você precisa mudar o seu pensamento, tá? Você precisa mudar a sua emoção em relação ao que você não gosta em você. Esse é o primeiro ponto, tá, Dani? Então, assim, você tem que se importar com o que você não gosta? Sim. Por exemplo, a Domingas estava fora do peso, ela estava muito acima, eu acredito. E ela teve um resultado incrível, ela se colocou, né, num programa, tá? Que inclusive o programa é de um parceiro meu, chamado Fernando Cantarelli, quem quiser, entra lá no Instagram dele. E ela mudou a vida dela, ela perdeu peso, então assim, ela tá se sentindo em outra fase. Mas além de perder peso, o que que ela fez? Ela me acompanha aqui, ela tá por dentro da autoestima, ela tem trabalhado a autoestima dela, tá? Então assim, não é só o peso que muda, tá, gente? Quando a gente fala de autoimagem, o exterior, às vezes, tem algo que pode ser melhorado. Então eu vou até entrar mais em detalhes depois, tá, Dani, sobre isso. É muito importante eu ter um limite, tá, gente? Eu preciso ter um limite. Se eu não gosto da minha barriga e ficar focando só barriga, 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 eu não vou ficar feliz, gente. Eu não vou ficar feliz nunca. Quem é que não tem estria na barriga? Às vezes vocês não têm, mas outras mulheres têm, tá? Então, assim, a gente nunca é perfeito e a gente nunca tá 100% satisfeito com o que a gente vê no espelho, tá? Relatos de pesquisa e de mulheres que já passaram por mais de 5 tipos de cirurgia plásticas, tá? Dizem que sempre tem algo no corpo que precisa e que pode ser mudado. Ou seja, uma simples cirurgia plástica não tem o poder de mudar o seu sentimento em relação ao que você não gosta. Então tá aí, Dani, a resposta tá à sua pergunta. Eu tenho que sim colocar um limite, principalmente um limite aqui, ó, na cabeça, emocional, um limite, tá, mental. Certo? Mais pra frente eu vou falar mais disso aqui na live, tá certo? Oi, Tetê! Oi, Josi! Boa tarde, meninas! Jane, eu acho que é a Rodiniz que entrou, Flavinha, boa tarde, queridas, Cleia. Sejam todas bem-vindas, tá? Às vezes eu não falo oi pra vocês na hora, mas assim que eu finalizo aqui o pensamento, eu já dou um oi pra vocês. Vamos lá. Temos 3 tipos de autoimagem. Querem saber quais são? Essas 3, né, tipos de autoimagem é muito importante, gente. Por quê? Às vezes a gente fica focado só no que a gente pensa ou no que as outras pessoas pensam, mas existe 3 tipos de autoimagem, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? A primeira autoimagem é a individual, tá? É as características que fazem, né, eu ser uma pessoa única, tá? Junto com essa autoimagem, por exemplo, a Nayara tem um olho desse jeito, a Nayara tem um nariz desse jeito. Por exemplo, pode ter outras pessoas da minha família que são parecidas comigo, mas elas nunca vão ter aquele conjunto de características que me deixam assim, tá? E vocês também. E é por isso que eu trabalho com as minhas mentoradas, gente, no sentido que eu falo pra elas o seguinte, ó. Às vezes tem algo na gente que a gente não gosta, tá? Tem algo em nós que a gente não gosta e isso é normal, tá? O que você não pode fazer é ficar focada nessa coisa que não te deixa se sentir feliz. Por exemplo, se eu não gosto da minha barriga, eu vou ficar focada na minha barriga? Então eu posso colocar uma roupa incrível que eu não vou estar me sentindo bem? Tá? Então, assim, as minhas características gerais fazem de mim uma pessoa única e exclusiva, tá? Mas é claro que a gente pode modificar. A gente pode cuidar mais da pele, a gente pode cuidar mais do cabelo, a gente pode cuidar mais do corpo, a gente pode fazer cirurgia, a gente pode colocar preenchimento, a gente pode fazer muitas coisas, tá? Mas lembrando que nada disso vai transformar a sua autoimagem, que é muito mais do que física, tá? Em uma autoimagem positiva que tem a ver com autoestima e saúde emocional. Vocês conseguem me compreender? Conseguiu acompanhar esse raciocínio? Eu posso fazer tudo, eu posso gastar rios de dinheiro com a minha imagem, que se eu não tiver uma autoimagem mental, emocional, positiva e fortalecida, de nada resolve, tá? Então, a primeira autoimagem é a individual, que eu acabei de conversar aqui com vocês. Agora eu vou falar sobre a autoimagem coletiva, tá? Por exemplo, a autoimagem coletiva nada mais é do que aquelas informações pertinentes, tá? Aos diferentes grupos sociais que a gente faz parte. Por exemplo, a Nayara, com as amigas dela, tem uma autoimagem, tá? Elas têm uma autoimagem de mim e eu tenho uma autoimagem quando eu estou com elas, tá? Por exemplo, a Nayara, já lá no ambiente, né, da USP, da universidade, a Nayara lá tem outra imagem, tá?
Lá eu tenho uma autoimagem lá e eles também me veem de uma outra forma lá, certo? E assim a gente, né, assim a gente faz em todas as áreas da nossa vida, tá? A terceira autoimagem é as autoimagens impotenciais, tá? Aqui que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando eu vejo Roberta Zuniga com aquele abdômen trincado, gente, aquela coisa linda, maravilhosa, eu acho, né? Gosto, cada um tem o seu. Eu fico louca com aquela barriga. Fico, gente, eu fico louca. Então é uma imagem impotencial que eu tenho. Eu já fico imaginando, nossa, imagina se eu tivesse aquela barriga, sabe? Tipo assim, o queixo até cai, né? Sabe? Realmente até cai. Por quê? Porque, tipo, aquele abdômen dela é lindo e eu acho bonito. E quando a gente fala em autoimagem potencial, é o que a gente quer ter. É o que a gente gostaria de ter, tá? É uma imagem que nós, né, temos e queremos. Por exemplo, eu posso imaginar aquela barriga em mim daqui a alguns anos, tá? E vocês da mesma forma. Às vezes, se você admira algo em alguém, por exemplo, se vocês admiram a minha boca, um exemplo, vocês podem pensar, nossa, eu queria ter uma boca daquele jeito. O que eu posso fazer para ter uma boca daquele jeito? Ah, eu posso fazer um botox, posso fazer um preenchimento, posso fazer alguma coisa. Tá? Então, autoimagem potencial é o que vocês querem fazer no futuro. Tem alguém aqui que deseja emagrecer? Que quer emagrecer? Isso funciona, né? Essa autoimagem potencial funciona muito na hipnose para quem quer emagrecer, tá? Se você quer emagrecer, pegue uma foto sua, tá? De quando você era magra, ou uma foto de uma pessoa que é magra e você quer ficar magra igual aquela pessoa. Isso funciona muito, tá? Tem até meditações que induzem, né? São de auto-hipnose e que direciona a pessoa. Então, se você está aqui nessa live e quer ter uma autoimagem magra, você tem que começar a se imaginar sendo magra, tá? A neurociência prova que isso dá certo, tá? E isso serve para outros exemplos, tá? Por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais bem-humorada, uma pessoa com mais autoestima, comece a se imaginar com mais autoestima. Comece a se imaginar olhando no espelho e se sentindo linda. E comece já se imaginando, né, uma pessoa assim, alta astral, que sempre tá de bem com a vida. Isso realmente funciona, tá, gente? Mas é claro que não é só isso. Até para fazer isso a gente precisa de técnicas específicas, certo? Bom, falamos aqui de 3, né, autoimagens, né? A imagem individual, a coletiva e a potencial. Todas nós que estamos nessa live aqui podemos ter uma autoimagem potencial, viu, gente? Todas vocês já podem, assim, se imaginar daqui a algum tempo. Pode ser no final do ano, pode ser, tipo, no próximo ano, daqui a muitos anos. Todas nós podemos ter uma autoimagem potencial. E o que eu quero que todas aqui, com certeza, tenham é uma autoimagem potencial positiva, tá? Em relação à sua autoestima. Todas que estão aqui provavelmente têm algo para melhorar na autoestima, tá? Às vezes a gente acha que a gente tá bem com a autoestima enquanto exterior, né, corpo físico, mas e a autoestima psíquica, tá? Nós temos 8 áreas da nossa vida. Será que a sua autoestima física está boa? E a espiritual? E a intelectual? E a emocional? E a familiar? E a financeira? E a de relacionamentos? E a de profissão? Tá? Então nós temos 8 áreas. Bom, vocês podem até me perguntar, Nayara, mas quando que começa, né, a ser formada a nossa autoimagem? Como eu já expliquei pra vocês lá no início da live, mas agora eu vou dar mais detalhes, a nossa autoimagem começa lá na primeira infância, tá? Começa com a interação com o pai, com a mãe e com o mundo, certo? Então, se você tem primos, se você teve outras pessoas que você conviveu, você começou a observar nessas pessoas e observar ao mesmo tempo em você. É dessa interação que vem, tá, a nossa autoimagem. Então, por exemplo, se desde cedo você foi uma criança que escutou do seu pai e da sua mãe que você era inteligente, que você era capaz, que você era estudiosa ou que você tinha alguma qualidade, tenha certeza que você criou essa autoimagem em você, tá? Agora, se você, de alguma forma, tá, escutou dos seus pais que, nossa, que menina burra, nossa, mas você não tem malícia, nossa, você não tem isso. Algum dos seus pais te disse isso? Nossa, mas você tá fora do peso, minha filha. Nossa, você tá gorda. Ou então você tá magra demais. Quando a gente escuta isso dos nossos pais, a gente forma essa autoimagem lá no nosso cérebro, tá? Isso a neurociência e exercícios de programação neurolinguística já comprovaram, tá? Então, a sua autoimagem vai de acordo com o que você vivenciou.
tá? Com o que fizeram com você. A Giane colocou, este foi o meu problema. Coloquem aqui pra mim, meninas, se alguma de vocês tem uma autoimagem que vocês lembram que foi o pai, ou que foi a mãe, ou que foi alguém próximo que criou, tá? Infelizmente, a gente carrega isso pro resto da vida e precisa tratar. Uma informação, né, quando ela é assimilada, por exemplo, tudo que vocês me falam aqui, eu assimilo. Se essa informação, se esse retorno é negativo, se o feedback não é bom, gente, isso vai me influenciar, tá? Isso vai influenciar a minha autoimagem. E da mesma forma, acontece quando vocês reforçam algo positivo. Igual, teve uma pessoa que colocou aqui pra mim, nossa, os seus vídeos são de grande ajuda pra mim. Então, quando alguém fala isso pra mim, isso reforça a minha autoimagem positiva. Porque eu acho que eu faço os vídeos com conteúdo. Eu acho que eu faço o meu trabalho bem feito, tá? Então, isso reforça positivamente a minha autoimagem. Minha mãe dizia, você é muito gordinha. Então, será que essa pessoa algum dia vai se sentir magra, gente? Essa pessoa dificilmente vai se sentir magra. Por quê? Porque alguém falou pra ela, né? A mãe dela dizia pra ela, você é muito gordinha, você tá muito gordinha. Então cresce um adulto que por mais magro que esteja, se vê gordo, tá? Essa autoimagem é muito importante e às vezes ela é até distorcida, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, retornos das pessoas, que são os feedbacks, né? As informações que as pessoas passam criam uma autoestima na gente, tá? E uma autoimagem que pode ser negativa ou positiva. Minha mãe falava que eu era barriguda. Bom, uma mãe, né, pra falar isso, provavelmente ela não falou por maldade, tá? Mas ela falou que por quê? Porque provavelmente ela tem também um transtorno em relação à autoimagem, tá? Às vezes era uma mãe que podia ser magra, mas ela não se sentia tão bem como magra. Às vezes pode ser uma mãe que também era gordinha e não queria que você fosse gordinha, por isso que ela falava da sua barriga, tá? E isso, infelizmente, ataca o nosso emocional, viu, gente? Isso, assim, marca a nossa autoimagem profundamente. Tanto que eu tenho certeza que, de alguma forma, você lembra dela até hoje repetindo isso pra você, tá? E muita gente continua dizendo isso, sim, sem dúvida. Por exemplo, o meu filho já é muito magro, tá? E ele puxou já a família do meu esposo. E aí eu fico, come, Benício, come, meu filho, você tá muito magrinho, desse jeito você vai ficar fraco. E agora ele tá fazendo cross, gente. Sim, cross pra criança, tá? E aí agora eu falo o quê? Benício, come, filho, senão você vai ficar fraco e não vai dar conta de fazer os exercícios lá do cross, tá? Come, meu amor. Por quê? Porque ele é magro, gente. Então, assim, eu fico, Benício, come, você precisa comer. E ele já fala assim, mamãe, eu tô magrinho, né? Mas você tá gordinha. Então, assim, ó, o que acontece? Isso tudo é uma construção de imagem, tá? De autoimagem, a gente leva isso pro resto da vida. Então, é muito importante a gente ficar feliz do jeito que a gente está. Mas é importante também a gente reconhecer o que pode ser mudado. A Domingas colocou, estou muito feliz. Sim, por quê? Porque ela mudou a autoimagem dela, tá? Ela não estava se sentindo bem do jeito que ela estava. Então ela foi lá, se esforçou e mudou essa autoimagem dela. Ó, a Domingas colocou, mas graças a Deus, com os exercícios que faz com o Fernando e dieta, eu consegui perder peso e medidas e principalmente barriga. Olha que bom. E é assim, gente, a gente precisa ter motivação pra mudar o que a gente não gosta na gente, tá? Mas tem algumas coisas que é muito difícil de mudar, tá? Mesmo com cirurgias plásticas, com coisas assim, sabe, tecnologias evoluídas, que é principalmente as nossas emoções e a autoimagem emocional que nós temos de nós, tá? Bom, como fazer, né? O que fazer se a nossa autoimagem começa lá na infância? Eu vou contar aqui pra vocês o que a gente pode fazer, tá? Porque eu trago resoluções nessas lives, tá? Então é como se fosse realmente uma mentoria individual aqui comigo. Bom, eu quero contar pra vocês, antes disso, que nenhuma criança, nenhum ser, tá? Nenhum ser humano nasce com o senso do que é, do que eu sou, tá? Nenhuma criança nasce com o senso de não consigo fazer tal coisa, tá? Por quê? Porque a criança, ela não sabe se avaliar, tá? A criança, na verdade, ela vai testar, ela vai ter experiências, tá? Então é muito importante vocês pensarem o seguinte, se a criança não nasce com o senso
senso do eu, se ela não consegue se avaliar, quem que avalia a criança? As pessoas que interagem com ela, as pessoas, seja pai, seja família, seja outras pessoas ali ao redor. Então é a partir daí que a criança pega e forma a sua autoimagem. Essa autoimagem pode ser positiva, ai, que menina chata, ou então pode ser positiva, nossa, como você é inteligente, como você é especial, como é bom estar com você, tá? Então tudo isso forma a nossa autoimagem. E na fase adulta, tá? Mesmo a nossa autoimagem já tendo, né, sido formada aos poucos com a evolução dos anos, quando a gente chega na fase adulta, a nossa autoimagem se estabiliza. Sabe por que se estabiliza? Porque a gente já passou pela fase da infância, a fase da adolescência, e na fase adulta é como se a gente mais ou menos já soubesse quem a gente é. E mesmo estando estabilizada, tá? A nossa autoimagem, o conceito de autoimagem ainda continua dinâmico, tá, gente? Ele oscila. Isso daqui é muito importante, isso daqui eu só entendi quando eu me tornei profissional dessa área, tá? E estou explicando isso pra vocês porque é fantástico você saber que mesmo você tendo, né, uma autoestima estabilizada, esse conceito pode mudar. Ou seja, a forma como você se vê, mulher, pode mudar agora. Pode mudar nesse instante. Basta você querer, basta você aplicar as técnicas corretas, basta você realmente trabalhar a sua autoestima, tá? Se você está com um parceiro que te detona, com um parceiro que reclama do seu corpo, que reclama da sua autoimagem, primeira coisa, o que você tem que fazer? Você tem que parar e pensar. Será que tem sentido isso que ele tá falando? Porque essa autoimagem, ela tem que ser sua em primeiro lugar, tá? Então, se você acha que tá desleixada, que precisa se arrumar, que não tá bacana, meu marido acha que eu sempre tô arrumada, né? E eu já acho que eu sempre tô desarrumada, eu sempre acho que tem que arrumar mais, tá? Mas eu tenho que pensar o seguinte, será que essa pessoa que tá comigo, que me critica, que me coloca pra baixo, vale a pena ter por perto? Ou será que eu posso mudar meu posicionamento pra fazer essa pessoa mudar também? Porque às vezes é um relacionamento bacana, às vezes você não tem que largar dessa pessoa, mas você tem que dar um chega pra lá nela, tá? Você tem que colocar essa pessoa no lugar dela e falar, olha, quando você fala assim comigo, você me fere, você me magoa, você me machuca, você ressalta algo em mim que tudo bem, eu vou melhorar. Se você acha que eu tô desleixada, eu vou me cuidar mais. Eu vou me produzir mais, eu vou me arrumar. Mas pra mim, tá? Em primeiro lugar. Em segundo, porque eu quero estar bem pra você, meu amor. Só que não fala assim, não, porque você me fere, você me machuca. A gente tem que saber se posicionar, tá, gente? Tem algumas mulheres que me chamam aqui e falam, Nayara, meu marido me coloca pra baixo, fala que eu tô gorda, fala que eu não consigo fazer nada, não sei o quê. Gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Pense e repense como está essa relação. Essa relação provavelmente está o quê? Adoecida, tá? E se está adoecida é porque um dos integrantes dessa relação está adoecido e precisa de cuidado, tá? Mas enfim, isso é tema para outra live, né? Mas vocês perguntam, eu não consigo deixar de lembrar também. A Domingas colocou assim, e você, minha amadinha, tem me ajudado muito. Eu tenho certeza, Domingas, porque assim, não é só mudar o corpo, tá? É mudar principalmente o que você sente, as emoções, é cuidar da mente. A Mel colocou, Nayara, você está contagiante. A Jane Diva, ai, obrigada, gente. Eu falei pra vocês estão a minha motivação, tá? Então por isso que eu venho tão feliz aqui falar com vocês. A Giane colocou, eu terminei o relacionamento porque a pessoa me botava pra baixo, mas agora essa pessoa não aceita o término e diz que está linda. Então, será que essa pessoa não tem baixa autoestima, Giane? Será que essa pessoa não precisa se cuidar? Será que ela não te colocava pra baixo pra se sentir por cima, pra te dominar, tá? Relacionamento, gente, é um tema assim que não se esgota, tá? Quero falar mais disso aqui pra vocês. Lembrando que a nossa autoestima, ela é mutável, tá, gente? A nossa autoimagem também é mutável. Eu não preciso ficar com aquela autoimagem que os meus pais falaram pra mim. Que o meu relacionamento, né, independente se foi na adolescência, se é agora, falou pra mim, tá? Então eu preciso mudar isso em mim, tá? Eu não preciso ficar com essa autoimagem negativa, eu posso mudar. A nossa autoestima e a nossa autoimagem é mutável, tá? Então mesmo na fase adulta você tem poder para isso. Você pode trabalhar sua mente, trabalhar suas emoções e modificar isso, tá? Vamos lá, agora a gente vai entrar propriamente dito, tá? No que a autoimagem e a autoestima tem em comum e o que ela pode te fortalecer, tá? Quando a gente pensa, né, na imagem que nós temos de nós mesmas, né, o que vem à nossa cabeça?
Vem na nossa cabeça, né, que a autoestima e o nosso comportamento são influenciados o tempo todo. Se você age como você age, é porque você tem uma autoimagem sua dessa forma e porque você tem uma autoestima dessa forma, tá? Vou contar um exemplo pra vocês, meu pessoal. Eu, enquanto mãe, né, quando eu me tornei mãe, eu fiquei tão insegura, gente. Eu fiquei muito insegura. Eu fiquei muito insegura porque eu não sabia, né, que imagem que eu tinha. Eu não sabia se era a Nayara mãe, se era a Nayara profissional, se era a Nayara que dança. Eu não sabia se era a Nayara mesmo, tá? Na vida, não sabia. Gente, eu fiquei muito confusa, assim, nesse aspecto, sabe? De que imagem eu tô passando? Que imagem que eu tenho que ter, tá? Então, com isso, eu mudei muito os meus comportamentos. Foi quando eu mais busquei conhecimento e desenvolvimento pessoal, tá? Então, se eu sou o que eu sou hoje, foi porque eu investi muito nisso. E eu acredito que vocês que estão aqui comigo também estão investindo nisso, tá? Então, é muito importante a gente pensar o seguinte: se você se julga perdedora ou vencedora, os seus comportamentos serão dessa forma. Se você se julga perdedora, quais são os seus comportamentos de perdedora? Porque é essa autoimagem que você tem de você. É isso que você fala pra você. É isso que você pensa. Às vezes você não fala, mas você pensa, tá? Se você pensa que você é vencedora, se você tem uma autoimagem de pessoa vencedora, que vai lá, que batalha, que luta até dar certo, então você vai ter esses comportamentos. Porque o que a gente pensa tá muito ligado aos nossos comportamentos, tá? Então é a partir da autoimagem que você desenvolve, tá? Que vem também o seu autoconceito. E o autoconceito junto com a autoimagem influencia diretamente a sua autoestima, tá? Então a gente pode pensar o seguinte: o nível, a qualidade da minha autoestima está conectada à autoimagem que eu tenho. Está conectada também ao autoconceito. Eu penso que eu sou o quê? Qual o conceito que eu tenho da Nayara? Vou dar meu exemplo. Eu tenho um conceito da Nayara, assim, que é muito forte pra mim, gente. O conceito que eu tenho a respeito de mim é que eu sou muito batalhadora, eu sou muito esforçada, eu sou muito dedicada, eu sou muito persistente. Isso é algo que ninguém me tira, tá? Tenho dias ruins? Tenho. Tem dias que eu caio? Sim, tem dias que eu caio, minha energia cai. Mas isso é meu, isso volta, tá? E, por exemplo, a Cássia, que entrou aqui agora. Boa tarde, Cássia. O que a Cássia tem? Qual que é o autoconceito que a Cássia tem dela? Qual que é a autoimagem que ela tem dela? Isso é muito importante vocês terem fortalecido. Pelo menos uma característica, isso tem que estar bem claro pra vocês, tá? O que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte: como que vocês se veem? Coloca pra mim, você se vê como fracassada, como vítima, como coitadinha, como uma pessoa que precisa de ajuda e quer ajuda? Ou você se vê como uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que não aceita crítica, que não aceita um posicionamento de alguém que realmente é importante? Coloca pra mim o que você já mudou. Agora eu vou contar pra vocês o que eu já mudei, tá? Que esse ponto aqui da live é crucial. Lembrando que se a gente cair a conexão, se a live chegar ao fim, eu vou voltar, porque esse tema, gente, é extenso e eu quero falar tudo que eu preparei pra vocês, tá? O que você já mudou? Coloca aí pra mim, o que você já mudou? Coloca aqui pra mim o que você já mudou. A Carlinha que tá entrando, ela já mudou muito, né, amiga? Quando eu te conheci, você tava loira, cabelo liso, cabelo grande, já mudou muito. E eu, então, gente? Eu já mudei horrores, quero contar isso agora pra vocês. Como naquela foto, né, da live, eu já mudei demais, gente. E assim, eu acho que a mudança externa veio, mas a mudança interna, ela veio com tudo, tá? Então, como eu disse pra vocês, eu muito tempo atrás já fui uma pessoa insegura. Insegura em tudo, gente. Não tô falando insegura em relacionamento, não. Tô falando insegura na vida, tá? Que é pior ainda. Já fui uma pessoa insegura. Já fui uma pessoa que fazia de vítima. Já fui uma pessoa que, às vezes, não valorizava os meus pontos positivos, minhas qualidades, tá? Já fui uma pessoa que detonei meu cabelo. Eu queria tanto mudar, eu senti um vazio que eu queria mudar. E aí eu mudei tanto, gente. A primeira vez que eu coloquei mega hair na minha vida, eu saí de Uberaba, fui até Campinas, tá? Pra colocar um método de mega hair. Fiz uma viagem de avião pra colocar um mega hair, gente. Vocês têm noção do que é isso? Gastei uma fortuna lá, gastei uma fortuna de deslocamento. Sabe por quê? Porque eu tava tão infeliz com meu cabelo. Depois da gestação, meu cabelo caiu, aí piorou. Aí, além de eu pintar, deixar ele platinado, pensa, olha meu cabelo natural, gente. Imagina esse cabelo platinado. Penso tanto que esse cabelo sofreu. Penso tanto que eu gastei pra preencher um vazio que eu tinha emocional.
tá? Então, o que vocês já mudaram? A Carlinha colocou assim, já mudou, né? Já mudou muito. A Giane colocou, não consigo emagrecer. Isso tem uma causa, tá? Emocional profunda e eu não discordo de você que emagrecer realmente é difícil, tá? Não é fácil, mas a gente tem que ir no ponto necessário. Bom, a Domingas colocou assim, ó, já fui uma pessoa que me sentia coitadinha e Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, é engraçado.